Essas dobras dessa região do encéfalo, elas são chamadas então de córtex. É o local onde ocorre aí todo o processamento de informações. Os mamíferos são os seres mais complexos existentes, comparados aí, obviamente, a todas as outras espécies. Exemplos desses comportamentos são as estratégias de caça, o cuido parental, a comunicação desenvolvida, obviamente limitada aí a cada espécie. Algumas espécies, como os primatas, por exemplo, chegam a formar sociedades mais complexas, cujos comportamentos sociais estão mais desenvolvidos aí dentro do reino animal. Outra característica dos mamíferos é a capacidade de brincar enquanto eles se desenvolvem. Os indivíduos jovens, eles vão estabelecendo ligações aí afetivas e eles aprendem técnicas de caça, de luta, de acasalamento, brincando entre si e com adultos. Essas brincadeiras também são importantes para estabelecer relações hierárquicas, que são necessárias aí para evitar conflitos e situações perigosas em espécies sociais. Aqui nós temos aí dois filhotes de leão brincando, né? A importância ecológica. Bom, os mamíferos eles são importantes aí para a manutenção e conservação do ecossistema, em razão dos seus hábitos alimentares, que são bem diferenciados. Eles são responsáveis pelo controle populacional de vários outros organismos encontrados. Por exemplo, existem vários mamíferos de grande porte considerados seres aí do topo das cadeias alimentares, como leão, lobo, onça, e todos eles são importantes no controle populacional das suas presas. Se eles forem extintos, por exemplo, o número aí das suas presas aumenta muito e nós temos, consequentemente, um desequilíbrio ecológico. Os mamíferos herbívoros, eles são as formas aí mais extensas de manadas, como os gnus, que vivem em grupos de até 1 milhão de indivíduos. Essas grandes aglomerações sobrevivem alimentando-se aí de pastos naturais das planícies por onde eles andam. Eles causam impactos por onde eles passam, influenciando também muitas cadeias alimentares, já que ficam sem alimentos posteriormente. Além dos mamíferos que se alimentam de frutos, que contribuem para a disseminação aí das sementes pelo ambiente através das fezes, como é o caso aí de algumas espécies de morcegos, que recebem um destaque aí nessa parte. Os morcegos eles podem ser frutíferos, podem ainda se alimentar de sangue. Então, eles podem ser frutíferos ou sanguíneos. Os mamíferos fazem parte da alimentação aí também do grupo dos mamíferos, ou seja, nós, seres humanos, nos alimentamos de outros mamíferos, assim como eles também. Esses grupos têm na caça a principal fonte de proteína nas suas dietas. Além disso, desde os tempos remotos, desde os primórdios, o ser humano ele cria algumas espécies de mamíferos em cativeiro para poder suprir suas necessidades alimentares. É o caso aí, por exemplo, de bois, de gados, de vacas, que são criados em cativeiros para servir de alimento para nós posteriormente. E aqui nós temos os três grupos que nós vimos lá no comecinho: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Nós fazemos parte do grupo dos placentários, porém todos que nós vamos ver são mamíferos. Os monotremados, eles são representados pelo ornitorrinco e pela equidna. Eles são aí Eles são encontrados na região da Oceania. Eles têm muitas características dos mamíferos ancestrais e algumas características que são bastante diferentes aí dos mamíferos atuais. Esses são mamíferos que põem ovos e de dentro desse ovo saem os filhotes aí que se alimentam do leite da mãe. Uma característica bastante peculiar desses animais é que, apesar deles produzirem leite, as fêmeas não têm mamilo. O leite ele sai pelos poros que ficam localizados no corpo da mãe. Então, os filhotes se alimentam do leite que escorre pelos poros em locais especializados por cima dos pelos aí da mãe. Então, aqui nós temos o ornitorrinco e aqui embaixo a equidna.
lembra um porco-espinho, ela com algumas características mais semelhantes. O ornitorrinco ele tem aí características que falam que são de vários animais, como o bico aí de um pato, por exemplo, as patas que têm membranas entre os dedos, fazendo aí uma espécie de nadadeira, a cauda mais longa, mas fazem parte do grupo dos mamíferos, sendo do grupo aí dos monotremados os únicos representantes. Depois nós temos os marsupiais. Os marsupiais eles são representados pelos cangurus, koalas e gambás. Eles correspondem a cerca de 6% das espécies atuais de mamíferos. Eles são encontrados na Austrália, em algumas ilhas adjacentes como Nova Guiné e nas Américas. Os marsupiais recebem esse nome porque eles têm uma gestação intrauterina, ou seja, dentro do útero, muito curta, o que varia de acordo com a espécie de 8 a 43 dias. Na maioria das espécies, os filhotes eles nascem e terminam o seu desenvolvimento dentro do marsúpio. O marsúpio nada mais é do que uma bolsa aqui na região abdominal desse animal, onde os filhotes eles ficam protegidos, se alimentam de leite materno e terminam o seu desenvolvimento. Então, é uma dobra de pele na região do abdômen da fêmea, similar aí a uma bolsa, onde eles terminam seu desenvolvimento e vão se alimentar. As glândulas ficam ali dentro, as glândulas mamárias junto, então, para que eles possam se alimentar. Os cangurus eles são representados por 5 espécies do mesmo gênero, todos são encontrados na Austrália e sendo por isso considerado o animal símbolo do país. Eles se locomovem através aí de saltos, por isso eles são um grupo bem característicos. Outra espécie de marsupial são os koalas. Eles habitam florestas do leste australiano e se alimentam quase exclusivamente aí de folhas de eucalipto. Ele também é conhecido por não precisar da ingestão de água, suprindo suas necessidades hídricas através da alimentação. Apesar da caça ser proibida, esses animais eles estão ameaçados devido aos sucessivos episódios de degradação das florestas, através de queimadas, por exemplo, que dizimam outras espécies e destroem o seu habitat natural. Então, eles ficam sem local de moradia, né? Podem morrer queimados, enfim. Outro exemplo aí de marsupial são os gambás. Então, esse bichinho bem simpático aqui. E o Brasil, ele tem várias espécies de marsupiais, como por exemplo, como os gambás. Eles são ecologicamente importantes nas cadeias alimentares, porque eles mantêm o controle natural de diversas outras espécies. É importante lembrar também que os gambás brasileiros não eliminam aquele mau odor. A espécie que solta esse cheiro característico é o gambá que ocorre na América do Norte. Tem aquela listra branca nas costas. Não é esse gambá, hein, gente? Esse aqui é o gambá da orelha preta, com filhotes no marsúpio. Tá vendo aqui, ó? A patinha? Essa espécie é do Brasil. Aqui nós temos aproximadamente 60 dias dos filhotes de gambás. E aqui embaixo o filhote de gambá agarrado ao mamilo dentro do marsúpio, onde eles vão terminar de se desenvolver. E aí ele diz para a gente que, de acordo com a União Internacional de Conservação da Natureza e de Recursos Naturais, muitas espécies de marsupiais estão ameaçadas ou em vias de extinção. E as causas podem ser as mais diversas possíveis, desde a destruição de floresta, caça predatória, competição com animais exóticos e rebanhos. Segundo os pesquisadores, cerca de 10 espécies já foram extintas na Austrália por causas antrópicas. Uma delas é o lobo da Tasmânia, que foi extinto em 1936. E, para finalizar, vamos falar dos placentários. Esse grupo aí é o grupo dos mamíferos atuais, é o grupo a qual nós pertencemos. Eles somam mais de 5.000 espécies em todo o mundo. E entre seus habitats, nós temos hábitos alimentares que vão variar muito. Nós temos desde animais bem pequenininhos, medindo centímetros, até baleias enormes com dezenas de metros aí de comprimento. Aqui como representante nós temos a baleia azul,
É um mamífero marinho que chega a mais de 30 metros de comprimento e pode pesar cerca de 150 toneladas. É o maior animal existente representante de mamífero.